Vamos falar então aqui da política nacional, com críticas à Lava Jato e à espetacularização das investigações. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça mandou o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que atuou na força-tarefa da Operação Lava Jato, a indenizar o ex-presidente Lula em R$75 mil. 4 dos 5 ministros foram favoráveis ao pedido. A defesa de Lula tinha solicitado um valor de R$1 milhão. Por sinal, saiu esse valor de R$1 milhão ontem na imprensa, que teria sido esse montante. Acho que foi feita uma revisão aí. Na conta do ministro relator, Luiz Felipe Salomão, a conta deverá passar de R$100 mil quando atualizado e aplicados os juros, porque vem lá de 2016, né? O ex-presidente recorreu de uma decisão da Justiça Paulista que lhe negou indenização por danos morais em razão de uma apresentação de PowerPoint em que Dallagnol o apontou como comandante de um esquema criminoso que envolveu a Petrobras. A decisão diz respeito à divulgação de conclusões de Dallagnol na denúncia contra Lula no caso do Triplex do Guarujá. Para a defesa do ex-presidente, isso foi feito de forma espetacular, com o objetivo de prejudicar a imagem de Lula. A apresentação em PowerPoint, com várias setas que apontavam a participação de Lula no esquema criminoso, foi feita em setembro de 2016, quando ainda não havia condenações contra ele. Dallagnol indicou também o papel de liderança do ex-presidente no esquema, mas a denúncia em si sequer tratava da acusação de organização criminosa. O ex-presidente chegou a ser preso depois em razão aí da Lava Jato, mas conseguiu reverter as condenações. Não reverteu as condenações, ele foi solto, transferidas as condenações para Brasília, não houve vontade política, as ações foram prescrevendo. O Lula tem a vantagem em seu favor que a legislação permite que na idade dele haja uma prescrição mais rápida, mas não houve nenhum julgamento de absolvição dos crimes em relação ao Triplex e em outras questões envolvendo o Lula, exceto um ou outro questão pontual. Um exagero a multa, quando falou em R$1 milhão, chamou a atenção, mesmo R$75 mil. Ele estava, o Dallagnol, em pleno exercício da sua função. Quer dizer o seguinte, a partir de agora, qualquer agente público que se pronunciar emitindo juízo de valor vai ser penalizado. Quantos delegados nós já não entrevistamos aqui em outros veículos de comunicação, em que ele, ao conseguir prender um suspeito, ele fala, olha, ele está sendo apontado por isso, por aquilo, ele montou esse esquema aqui e acolá. Aí passa um tempo, 3, 4, 5 anos, olha, ele era inocente. Veja o caso lá daquela escola, né? A escola de São Paulo, que acabou todos os donos sendo condenados por questão de assédio, e depois foi provado que não era nada disso, e acabou com a vida das pessoas. Então, ou nós melhoramos a questão da legislação, ou serão 2 pesos e 2 medidas. Até agora tinha visto militância política no Supremo. O Superior Tribunal de Justiça entrou na mesma vibe. Agora são 6 horas mais 20 minutos, 6h20. Os governadores decidiram prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS, que incide sobre a gasolina, o etanol e também o gás de cozinha. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira pelo coordenador do Fórum Nacional dos Governadores, Wellington Dias. O congelamento acabaria no dia 31 de março. Olha, bizarro, em relação ao diesel, Dias afirmou que o Comitê Nacional de Secretário da Fazenda vai definir como cumprir a lei que determina a fixação de uma alíquota única do ICMS sobre os combustíveis. Os gestores estaduais, Café, sustentam que o ICMS não é o responsável pela escalada dos preços dos combustíveis. Na coletiva concedida após a reunião no Fórum dos Governadores, o Wellington Dias disse que a prova maior disso é que desde novembro o tributo está congelado e mesmo assim houve diversos reajustes nos preços repassados ao consumidor. Os aumentos, lembrando aqui, são impulsionados pela disparada do dólar e pelo conflito entre Ucrânia e Rússia no leste europeu. Em algumas regiões do Brasil, inclusive, o preço médio do litro da gasolina já ultrapassou os R$8. Os governadores também decidiram que irão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar declarar inconstitucional o projeto de lei complementar 11/2020, que fixa o valor do ICMS sobre os combustíveis e zera as alíquotas do PIS e do COFINS para a importação de petróleo, diesel e gás. O Fórum dos Governadores também deve questionar na Corte o decreto do presidente Bolsonaro que reduziu
em 25% o imposto sobre produtos industrializados, chamado IPI. Fique claro então para a nossa audiência, quem está pressionando para manter tributos elevados, tentando entrar inclusive no Supremo para questionar queda de tributos, são os governadores de estado. Eles têm os seus representantes, que são os secretários de Fazenda, e são eles que sempre emperraram a reforma tributária, eles que dificultaram a redução de tributo. Então começamos a enxergar quem é que trabalha em lobby para que a reforma tributária não seja verdadeira. O governo federal fez um esforço, está tentando mexer na carga de tributos, e não venha com essa ideia, essa história, está aumentando por causa do dólar. Não, tira o ICMS para você ver se não cai o preço. O que está existindo é que a metodologia de cálculo ela é perversa. Esse congelamento garante um alívio porque nós estamos num momento de alta, mas é preciso que o ICMS seja uma alíquota pequena e incida sobre os preços praticados e não aqueles que são pesquisados e são, quando pesquisados na alta, representam um peso muito grande. De cada R$1 que a gente gasta de combustível, de gasolina, quase 50 centavos é de tributo. Falar que reduzir o tributo não vai cair o preço da gasolina é um absurdo, né? Então, eu insisto, está cada vez mais evidente quem é que segura a reforma tributária nesse país. São os estados, os entes federativos, através dos seus governadores, que monitoram e manipulam os secretários de Fazenda. Muito bem, 6h23, esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Vamos falar da pesquisa de intenção de voto lá no Rio de Janeiro, divulgada nesta terça-feira pela Quest Genial, que revela que o estado é o que o presidente Jair Bolsonaro tem o maior potencial eleitoral na região sudeste. A avaliação é do CEO da Quest, o Felipe Nunes, ao comparar o rendimento do atual presidente no Rio, né, e o terceiro maior colégio eleitoral do país, o Rio de Janeiro, né, com levantamentos feitos em São Paulo e também em Minas Gerais. Então, Bizarra, no cenário de pesquisa estimulada aí para a presidência, então uma pesquisa estimulada. Quando o nome dos candidatos é apresentado, Bolsonaro aparece em segundo com 31% dos votos, atrás do ex-presidente Lula, que tem 39%. Bolsonaro pontua melhor no Rio do que em São Paulo, onde o último levantamento mostrou o presidente com 25% e em Minas ele tem 21%. Para o CEO da Quest, o Felipe Nunes, os dados revelam que Bolsonaro e Lula são padrinhos políticos muito fortes e decisivos para a eleição no estado. O atual governador Cláudio Castro, do PL, se consolidou como um nome forte e a presença de Bolsonaro em seu palanque não lhe é um peso. Lula e Bolsonaro têm aqui influência semelhante na escolha do eleitor para o governo do Rio. Dos eleitores do estado, 36% admitem que poderiam mudar sua preferência para votar num candidato apoiado por Lula e 32% mudariam o voto para escolher alguém apoiado por Bolsonaro. Então vejam, 36% admitem mudar o voto influenciados pelo Lula e 32% do eleitorado mudaria pela influência do Bolsonaro. O petista declarou apoio a Marcelo Freixo, do PSB. Em um cenário estimulado de segundo turno, essa ligação faria o socialista, que é o Marcelo Freixo, a derrotar o atual governador do Rio de Janeiro. Bom, na verdade, é um mapa daquilo que vem acontecendo no âmbito da política. Insisto, muita gente acaba questionando pesquisas, mas esses detalhes, essas entrelinhas da pesquisa que vão dando condições de você entender a dinâmica do voto. Agora, é óbvio, nós estamos aqui no dia 23 de março, muito tempo, né? O mês que vem que começa a janela partidária, depois vem as convenções, depois vem a definição dos candidatos, aí a campanha sai na rua, aí que as propostas vão ser debatidas. Então, como eu tenho sempre colocado aqui, nós estamos num retrato, mas uma eleição é um filme, não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Muito bem, agora são 6 horas mais 26 minutos, 6h26. O PT tem discutido internamente o papel da ex-presidente Dilma na campanha eleitoral do ex-presidente Lula. As campanhas adversárias, como a de Bolsonaro e Moro, têm preparado um levantamento, inclusive, com os índices negativos da gestão da petista
para criticar então o eventual retorno da legenda ao Palácio do Planalto. Café. No bizarro no partido, apesar de algumas lideranças estaduais defenderem em caráter reservado a ausência da petista na linha de frente da campanha eleitoral, dirigentes nacionais consideram que a medida poderia ser prejudicial. A avaliação deles é de que, como uma espécie de vacina eleitoral, a legenda deveria se antecipar às críticas e já colocar a petistas nas primeiras inserções da legenda na televisão e no rádio. O receio, nas palavras dos dirigentes petistas, é cometer o mesmo equívoco do PSDB nas eleições de 2002 e 2006, quando o partido evitava mostrar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A ausência do tucano na linha de frente foi usada como uma munição eleitoral justamente pelo PT, que venceu as 2 eleições presidenciais com a candidatura de Lula. A recessão econômica enfrentada no governo da petice e a política de preços sobre combustíveis, que gerou um prejuízo bilionário à Petrobras, devem ser explorados pelos adversários do petista na disputa deste ano. Como resposta, às críticas, o partido pretende relembrar os índices dos 2 mandatos de Lula, como o crescimento econômico e a baixa inflação. Lula, no entanto, tem defendido uma mudança na política de preços da Petrobras, o que tem sido criticado pelo mercado financeiro. Essa vai ser a tentativa. Muita gente usa os números do período Lula, dos 8 anos, para dizer que foi o melhor governo que nós tivemos nos últimos tempos, principalmente na Nova República, que não é verdade. Os indicadores foram bons, mas o mundo todo teve indicador bom. Ele pegou só uma onda. E o que é pior, enquanto um país crescia 8%, nós crescemos 2%. Ele fez uma gastança e a bomba relógio caiu no colo da Dilma. E quando veio a crise do subprime, o país estava tão despreparado para enfrentar isso que eles chamaram de marolinha vinda dos Estados Unidos, que acabou entrando numa coisa inédita para um país como o Brasil. 2 anos seguidos de recessão. Nem na pandemia nós tivemos um período tão ruim quanto foi da Dilma. Então não dá para separar a Dilma do PT. Não dá para separar 8 anos e mais 6 anos, entendendo que são coisas distintas. Então isso vale também quando o Haddad criticar o PSDB no estado de São Paulo, que está há 25 anos. Não, eu vou separar aqui. Aqui foi bom, aqui não foi tão bom. Não existe isso na política. E se os homens de marketing, se os candidatos forem inteligentes, vão conectar a gastança do Lula e a consequência dessa gastança no governo da Dilma. Ou seja, a Dilma é o efeito colateral do desgoverno do Lula. Se alguém conseguir mostrar isso com clareza. Agora, o que vai ser difícil o Lula fugir das acusações, da corrupção, do desmonte, dos números da Petrobras, dos depoimentos do Palocci, dos depoimentos do seu tesoureiro, dos depoimentos das empreiteiras. Isso vai ser complicado. Ele pode ganhar uma açãozinha aqui a colar com a história de PowerPoint, por exagero, mas a população sabe o que o Lula fez para ter vantagem pessoal. Outra coisa inexplicável, como um operário como Lula, que viveu de salário da presidência da República, consegue ter os milhões que ele tem, pagar os advogados que ele paga. Ninguém explica de onde vem o dinheiro do Lula e do filho dele, inclusive, que era um administrador de zoológico e hoje também é milionário. Olha quanta competência para ganhar dinheiro. Nem estudando economia 40 anos é possível ser tão eficiente quanto o Lula.